Então, para hoje, nós iremos dialogar com a professora da Rede Federal e pesquisadora em nível de doutorado, Priscila Tiziana Seabra Marques da Silva, uma querida que é minha danda de doutoramento, que eu amo demais, e que vai falar sobre pesquisa narrativa em educação profissional. Vamos prestar bastante atenção, porque se nós tivéssemos na versão da disciplina Processos Cognitivos, na abordagem teórico-metodológica para didática, para as metodologias de ensino, para mediações de sala de aula, eu diria que hoje nós teríamos uma aula que iria catapultar os nossos conhecimentos sobre educação existencial, inteligência existencial, inteligência intrapessoal, inteligência interpessoal, né? Na medida em que vocês forem vendo a apresentação de Priscila, vocês vão entender melhor por que é que o trabalho de Priscila, esse referencial metodológico que ela vem aí desenvolvendo, utilizando desde a pesquisa dela em nível de mestrado, ele dialoga tanto com essas faculdades mentais, que também emanam reflexões sobre processos cognitivos, não é? E que dão motes muito fantásticos para os pesquisadores, nesse sentido de entender melhor os dados, né, dessa subjetividade que ele garimpa, tá bom? Priscila, passei o bastão para você, se apresente, saúde todos, e pode começar a sua apresentação. Oi, pessoal, bom dia. Como a Andresa falou, meu nome é Priscila. Tem uma referência que eu uso, que é Aliança, que vem depois do Silva ainda, um nome tão comprido que não dá nem a pessoa ter mais nem fôlego para chegar no final. Eu sou professora de língua inglesa do IFRN, Campus Parnamirim, sou mestre em educação pelo PPGEP, também sou egressa daqui, desse programa, fui orientada pelo professor Chagas, numa pesquisa sobre o itinerário formativo do professor bacharel, partindo de uma problemática, né, assim, se o professor, a gente tem um professor licenciado no ensino médio integrado, nós temos professores licenciados com as disciplinas propedêuticas, nós temos professores sem licenciatura, em geral bacharéis, eventualmente um tecnólogo, mas a rigor bacharéis, atuando nas disciplinas que a gente chama de disciplinas técnicas, né, as disciplinas mais voltadas para o núcleo profissional dos cursos técnicos. E como é que esses professores, que não estudaram para serem professores, se tornam professores? Então, esse itinerário, esse percurso desses professores foi meu objeto de pesquisa na dissertação. E hoje eu mudei um pouco, né, o foco, minha pesquisa de doutorado, assim, sou orientanda de Andresa agora, né, e nós temos, assim, conversado sobre as possibilidades e até agora tem se mantido as coisas do projeto, né, mas o percurso é longo, né, Andresa, sabe Deus se vai ficar do mesmo jeito. Mas, até agora, o meu objeto de estudo não é mais o itinerário formativo desses professores, mas os saberes docentes que esses professores dão conta de construir ao longo desse itinerário, certo? E eu trouxe hoje para vocês um pouco sobre a metodologia que aqui eu subscrevo, né, a abordagem teórica da qual subscrevo, que é a abordagem autobiográfica, ou pesquisa narrativa, para ficar mais curto. Eu aproveitei dois materiais aqui, duas apresentações, uma de uma aula da professora Lenina, Anderson já viu essa apresentação, só que viu a jato. Hoje a gente vai conseguir se demorar um pouquinho mais sobre ela, porque no dia foram só 10 minutos. E a seguir, eu trouxe também a apresentação que mostra alguns indícios, mas, assim, uma perspectiva um pouco mais aprofundada de
como funciona a lógica dessa abordagem e como eu estou abordando essas potencialidades agora para o doutorado, certo? Espero que seja proveitoso para vocês. Vocês fiquem muito à vontade para fazer perguntas, para interromper. Transmitir aqui uma guia. Vamos lá. Ok. Deu certo, né? Pois vamos. Andressa, quanto tempo eu tenho, Andressa, no total? Querida, olha, nós estamos agora 9h48. A nossa disciplina, meninos, por favor, me ajudem, tá certo? Porque, assim, muita disciplina, a gente às vezes confunde um pouco. Na terça-feira nós iniciamos às 9h30 e iremos até às 11 ou às 11h30? 11h30, né? Eu acho que é 11h30. Até 11h30. Pronto. Então, Eu Priscila, acho, você né? vai ter até 11h30. Então, você vai ter tempo suficiente para avançar, fale de forma bem detalhada, e depois a gente pode deixar aí 30 minutinhos para a gente fazer o diálogo reflexivo, tá bom? Pode ficar à vontade. Hoje, diferentemente da aula passada, que foi o professor Bento, aí Portugal, África, Brasil, Pernambuco, Paraíba, Ceará, era o mundo todo dentro da disciplina, cada um teve um tempinho muito micro para falar. Hoje você está reinando na monarquia absoluta. Certo? Então, é só você e eu, então a gente vai ter tempo para fazer esse processo com mais calma, tá bom? Pode ficar bem à vontade que você vai até às 11 e depois a gente faz aí meia hora de problematização. Certo, ok. Não, também não quero reinar absoluta para o resto da vida, não. A democracia mais representativa, esse é o meu estilo, vamos aqui devagarinho. Mas, enfim, vai dar certo. Então, pessoal, fiquem à vontade para interromper, certo? Falem pelo microfone, por favor, quem tiver alguma intervenção, porque eu vou ficar vendo aqui a projeção e não vou conseguir acompanhar o chat, ok? Vamos lá. Então, vou começar hoje falando com vocês sobre pesquisa narrativa e como ela traz o sujeito para o centro do fazer científico, o centro da construção do conhecimento, certo? Eu sou Priscila Aliança, minha orientadora é a professora Andressa Tavares e minha co-orientadora é a professora Maria da Conceição Passege. Vamos lá. O Aventura de Souza Santos, em um discurso sobre as ciências, ele estabelece uma oposição entre dois paradigmas nas ciências humanas, certo? Um paradigma que ele chama de hegemônico e um paradigma que ele chama de emergente. Esse paradigma hegemônico, de acordo com Santos, está relacionado com uma influência muito forte das ciências naturais sobre as ciências humanas, na perspectiva positivista mesmo. Então, é uma influência que vem um pouco de não se saber ainda como fazer ciência social, de que critérios utilizar, inclusive, para validar uma coisa como científica ou não, e aí que referência os cientistas sociais tinham, os pretensos ainda, né, cientistas sociais tinham? As ciências naturais, que já estavam firmadas. Então, elementos formais das ciências naturais foram sendo transpostos para o fazer das ciências humanas, e nessa transposição, né, com suas contradições, suas idas e vindas, seus conflitos, vão constituir o paradigma científico que Boaventura de Souza Santos chama de hegemônico, certo? Mas ele também aponta que, no final ali do século passado, começa a se delinear um paradigma científico um pouco diferente, que leva em conta fatores que o hegemônico costumava desprezar.
certo? E ele vai chamar esse paradigma de emergente. Ele está ali emergindo, começando a se configurar. E a pesquisa narrativa se insere dentro desse paradigma emergente. Por quê? Porque uma coisa importante a ser desconsiderada no paradigma hegemônico é justamente a subjetividade. E a pesquisa narrativa coloca a centralidade do seu fazer nessa subjetividade. Pega essa subjetividade abandonada e aposta que existe algo a ser conhecido, existe algo a ser explorado, a ser analisado nessa subjetividade, desde que se saiba como fazê-lo, desde que se tenha o rigor científico apropriado, adequado, para trabalhar essa subjetividade, que não vai ser o modo de fazer ciência do paradigma hegemônico. Para cá, realmente, não faz sentido trazer a subjetividade, porque ele não vai dar conta. Mas se a gente construir uma perspectiva que dê conta dessa subjetividade, existe, sim, uma perspectiva de muito enriquecimento, certo? A abordagem autobiográfica se põe à parte, então, separada, né, do paradigma científico hegemônico. Nela, a subjetividade ocupa lugar central. É a narrativa construída pelo sujeito, o material sobre o qual ela vai se debruçar, certo? Uma das referências mais importantes na abordagem autobiográfica hoje no Brasil é justamente a professora Conceição Passegi, certo? E ela vai ela tem infinitos textos a respeito do tema. Esse de 2011 eu acho bem interessante, porque ele sintetiza 3 princípios fundamentais da abordagem autobiográfica, certo? Que são os seguintes. Primeiro, a linguagem é constitutiva da realidade. A professora Passegi é originalmente uma pessoa de letras, certo? Então, o primeiro lugar dela na academia é um lugar de trabalho com a linguagem, certo? É um lugar privilegiado dela é com a linguagem no primeiro momento da sua trajetória. Então, em linguística, houve por muito tempo uma concepção de linguagem, um entendimento do que é a linguagem humana, que entendia que ela era um espelho da realidade. Tinha até um nomezinho que a gente usava, como era, meu Deus, a expressão era a bionívoca relação linguagem-mundo. Tinha essa nomenclaturazinha, certo? A linguagem como um espelho meramente da realidade, ela apenas refletia, ela apenas incide, ela não incide sobre nada, na verdade, a realidade incide nela e pronto. E com o passar dos anos e, né, a construção e reconstrução da disciplina da linguística, os pesquisadores foram percebendo que não é bem assim, que a linguagem não é um espelho que simplesmente reflete a realidade, ela também constitui a realidade. A linguagem constrói a realidade em que nós estamos inseridos também. Não apenas, não é porque eu vou fechar os olhos e vou dizer que eu moro num palácio e automaticamente eu moro no palácio e essa é a realidade, não é isso. Mas é a partir do exercício da linguagem que a gente vai dando sentidos àquilo que nós vivenciamos, nós vamos dando sentido à nossa realidade, e uma mesma realidade concreta pode ser concebida, pode ser constituída subjetivamente de maneiras diferentes, certo? Então, e para além disso, nós temos, por exemplo, a professora Andresa começou aqui a aula, né, no momento da gravação, saudando todas, todos e todes. Mas não existe isso, esse gênero neutro em português. Sim, não existiam muitas coisas em português. Não existiam muitas coisas e de repente passaram a existir. Não existia o termo computador, não existia o termo internet e hoje há. Então, existe essa possibilidade de, por meio da linguagem, por meio do discurso, nós construirmos uma realidade diferente, certo? Por mais que seja um exercício difícil, mas existe a possibilidade de pela linguagem, se construir
um ambiente em que, por exemplo, para usar o exemplo que a Andressa nos proporcionou, um ambiente em que pessoas não binárias, por exemplo, se sintam amparadas e contempladas na sua especificidade, que é uma realidade que hoje não existe, mas pode passar a existir, por meio da linguagem, por meio do discurso, certo? E aí entra toda a discussão de que toda linguagem é política, enfim, mas isso é para outra coisa, para outro momento. Então, o segundo princípio diz que a linguagem é mediadora da historicidade do sujeito. Para a linguagem, para a abordagem autobiográfica, não existe uma história de vida até que ela seja narrada, certo? É pela linguagem que a história do sujeito vai se constituindo, desde o mais infantil, mamãe caiu, machucou. Essa linguagem está contribuindo para constituir essa historicidade desse sujeito. É quando esse sujeito narra o que aconteceu no seu dia, quando esse sujeito conta como foi sua infância, que essa relação do sujeito com a sua história vai sendo construída. É por meio da linguagem. Você não vai simplesmente vivendo a vida sem falar sobre essa vida com ninguém nem para ninguém. É por meio da linguagem que você, como sujeito, vai se constituindo como sujeito histórico, certo? Sempre numa relação com a realidade, mais uma vez, não se trata aqui de momento Xuxa, né, assim, tudo pode ser, só basta acreditar, então só basta falar e vai ser verdade, não é isso, mas é uma relação dialética mesmo. E o terceiro princípio é que o trabalho com histórias de vida é um posicionamento epistemo-político, epistemológico, pois diz respeito ao fazer científico, à construção do conhecimento, e político, porque envolve um posicionamento contra-hegemônico, né? Assim, o paradigma emergente, que não é hegemônico, ele vai surgir contradizendo o hegemônico, e o hegemônico, por ser, o nome está dizendo, é hegemônico, ele que tem o poder, ele que tem a primazia, vai rebater. E quando você trabalha com histórias de vida, você está assumindo um lugar, como pesquisador, um lugar político de contraposição a esse paradigma hegemônico, esse paradigma com o pé mais no positivismo, certo? Então, assim, é quase uma militância, o negócio é complicado. Hoje já está mais fácil, mas, por exemplo, quando eu fiz o mestrado, eu dediquei um capítulo inteiro da minha dissertação, um capítulo inteiro, a justificar a minha opção pelo trabalho com histórias de vida. Porque não é, trabalho com histórias de vida é outro nome, né, existe uma flutuação terminológica aí. A pesquisa narrativa, ela não é, assim, um ponto pacífico nas ciências sociais ainda, está bem mais perto disso hoje, mas desde sempre foi sendo construído, né? Até porque é uma abordagem recente, ela vai começar a se constituir ali no final dos anos 80. Oi. Vou aqui colaborando com você na medida do possível, certo? Diga. Sobre isso que você está dizendo, né, da pesquisa com a metodologia, né, de história de vida, ainda ter essa, vamos dizer assim, essa resistência, né, a sua aceitação. Eu lembro muito, e aí eu vou ter aqui algumas colegas da área da educação, da pedagogia, que conhecem bem o Instituto Kennedy de Educação, né, de formação de professores, que foi uma das instituições do Estado do Rio Grande do Norte pioneiras em reconhecer a importância desse referencial metodológico para a formação do professor. E no Kennedy, gente, para que vocês tenham uma ideia, desde o início dos anos 2000, já na transição dos anos 90 para 2000, Kennedy já adotava TCC, trabalho de final de curso, como memorial. Memorial, né? E como aquilo era revolucionário. Aí eu lembro que na época eu fazia pedagogia na UFRN, e Passege era minha professora, e ela trazia, de uma forma muito encantada, essa questão. Ela era minha professora de psicologia da educação, e ela falava sobre a importância desse movimento que a Escola Kennedy, uma escola tradicional, né, de formação de professores do nosso estado, fazia no sentido de acolher a monografia, no lugar da monografia, mas um dossiê amparado na memória de vida, um memorial dos estudantes. E ela falava para a gente sobre a importância desse movimento, mas ela já naquele momento trazia também os preconceitos, né, no sentido de não aceitar. Muitos colegas, inclusive da própria UFRN, quando ela deixava a sala, que outro professor vinha
e eles discordavam, não, isso não é trabalho de fim de curso, né, tem que ser monografia, aquela coisa bem positivista, bem... E isso que Priscila está dizendo, veja, hoje nós estamos no ano 2020, estou falando de uma realidade de 20 anos atrás, 22, 25 anos atrás, né, e o Kennedy já praticava, já antecipava isso, e eu tive, depois me tornei professora universitária, a oportunidade de ter estudantes egressos do Kennedy, como pós-graduandos, orientando os meus, e o relato que eles fazem de uma forma encantada, do quanto que aquela experiência de gerar aquele TCC, trabalho de conclusão de curso, fez na vida deles, né, e Passege já visualizava isso. E hoje a gente ainda tem esse questionamento, mas, como Priscila está dizendo, é de uma forma muito menor, a miúde, em relação a esse movimento de vanguarda que se iniciava lá atrás, há 25 anos atrás, né? Muito bom lembrar isso, para evitar que as pessoas que estão nos acompanhando a aula nesse momento, né, acho que já é algo pacificado, consensualizado, vamos dizer assim, já está consolidado, né, no sentido de um marco metodológico, em que qualquer linha de pesquisa o admite como um espaço, uma metodologia de produção de conhecimento. A linha 2, por exemplo, no próprio PPGEP, a linha 2 e a linha 3, eu acho que seriam linhas bastante acessíveis a esse movimento metodológico. Não é? A linha 1, eu já não sei se, como escolha metodológica única, daria certo, né? Porque é uma linha mais legalista, mais de política, esse movimento todo. Mas, muito bem lembrado, Priscila, e eu trago esses dados para fazer um destaque dentro de sua fala e para fazer com que cada um dos que estão nessa sala online tenha também esse enxergar lúcido e crítico, né, que é um campo, mas é um campo que ainda está em desbravamento, precisa de luta e precisa de pessoas como Priscila, né, que enxerguem a riqueza, o brilhantismo que esse campo permite para a pesquisa, para a produção do conhecimento e para a formação do professor também, não é? E a partir daí a gente vai com o pé no chão, entendendo melhor sobre esse campo metodológico. Muito obrigada, Andresa. Pois é, inclusive os primeiros, assim, no começo dos anos 2000, é justamente esse contato com os memoriais do Kennedy que vai, assim, vai ser, digamos assim, um momento charneiro, um divisor de águas na carreira de Passege, né? A partir do momento que ela abraça esses memoriais e começa a trabalhar com esses memoriais, inclusive na própria UFRN, que toda essa riqueza do trabalho com histórias de vida na educação, histórias de vida em educação, vai começar a ser sistematizado aqui no Brasil, pela mão dela, e é justamente nesse contexto que você está narrando aí. Priscila, ela tem algum texto que detalha isso, Muitos! Ela trabalha essa realidade que eu traduzi aqui, porque eu não tive acesso a esses textos, mas como eu vivi... Vieram depois, mas tem eu sim. não tive, mas assim, como eu vivi o momento, eu trouxe ele aqui para compartilhar com você, porque eu sou fruto da experiência, mas eu fico feliz em saber que não é só o meu registro, minha observação por ter vivido aquele momento com ela como aluna, que está em mim, mas que ela historicizou isso por meio desses textos, porque foi bem assim mesmo lá atrás. Que bom, fico feliz. Eu estou descobrindo agora que a Andresa, que minha orientadora foi aluna da minha co-orientadora, viu? Eu sou sabendo agorinha. Acabei de descobrir junto com vocês. 2 pontos aqui. Primeiro, quando você me falou, meu coração vibrou assim muito, porque quando a gente é um aluno que realmente escolheu um curso, porque o curso que a gente queria não está ali porque é alguém frustrado, que não deu certo em ABC, não. Quando a gente está ali porque é o que a gente realmente quer, então aquele curso, ele não é uma experiência secundária na vida da gente, é uma experiência central. Isso faz com que cada professor que a gente tem passe a ser um herói, né, na vida da gente. E Passege, por ela ter sido a docente das cadeiras de psicologia, e ela faz aquilo com uma consistência muito grande, porque Passege é muito intensa, né? Então, ela conseguiu me dar mais ainda a certeza de que eu estava no lugar certo. Como não transferir para Passege esse amor tão grande que eu tinha pela profissão que eu tinha escolhido, se ela era a pessoa que estava sendo porta-voz, não é, do universo para dizer, realmente, aqui você está encontrando o que você queria. E ela, com aquela elegância dela, com aquela fineza,
todo mundo dizendo assim, você escolheu um curso para ser sofredora. A gente chegava em sala de aula e encontrava aquela luz, que era para a SES, dizendo não, na pedagogia existe abundância de pesquisa, produção do conhecimento, elegância, estabilidade, você está no lugar certo. Então, ela salvava a gente, mesmo a gente que estava ali porque era o que queria, ela tirava a gente da insegurança que a sociedade batia, né, na gente, pela escolha da pedagogia. E ainda bem que ela veio cedo, ela veio no primeiro, no segundo, no terceiro período, que aí fez com que a gente dissesse, não, é isso mesmo que eu quero. E quando as pessoas falavam mal lá, a gente, inclusive, refutava e ainda dizia assim, vá falar com a professora Passege. E segundo dizer, Priscila, que recentemente, nas últimas reuniões de colegiado, o nome da professora Passege foi muito mencionada para que ela fosse convidada para colaborar com o programa. Eu acho que eu nem disse isso a você ainda, estou aproveitando para dizer aqui, né, no tempo da disciplina, porque tem... Andressa, você está muito ruim de fofoca, viu? Francamente, pelo amor de Deus. E aí, eu precisei interromper aquele momento da reunião, né, e dizer assim, gente, olha, eu quero só dizer para vocês que essa energia aí vocês podem preservar para convidar outra pessoa, porque Passege já é do programa, né, na medida em que Passege deu sim para uma orientação da doutoranda Priscila, e hoje ela não é mais, gente, só assim, um parêntese pequeno, né, um parêntese dentro do parêntese, Passege não, ela está aposentada da UFRN, né, então hoje ela não é mais, não está mais aqui no Rio Grande do Norte, não é isso, Priscila? Ela hoje trabalha na Unicid, Universidade da Cidade de São Paulo, isso. Da cidade de São Paulo, né, então ela segue produzindo conhecimento e docência no ensino superior por lá, e para a gente, por ela ser essa pessoa de muita consistência metodológica, então o programa iria convidá-la, e aí foi quando eu disse que não precisava fazer o convite, porque ela já era, né, e foi o trabalho de Priscila quem fez o fortalecimento desse elo de ligação, e nós estamos aqui hoje também, muito em função desse diálogo, né, dessa pessoa tão brilhante que a gente traz para dentro da pesquisa Priscila e para o PPGEP e para a disciplina de processos cognitivos. Tomara que ela venha e fique, viu, Pri, por muito tempo. Pode seguir, meu amor. Certo, continuando. Certo, e o trabalho com história de vida, posicionamento e epistema político. Ok, acho que a gente pode passar. Certo. Assim, um conceito muito central no trabalho com histórias de vida é o conceito de experiência. E existem alguns autores que vão sistematizar, ou tentar sistematizar o que seria essa experiência. E Jorge La Rosa, Érica não está aqui, né? Então posso dizer Jorge La Rosa. Se ela estivesse, eu dizia Jorge La Rosa, só para não passar vergonha. La Rosa tem um ensaio chamado Sobre a Experiência, né, da espanhol. Acho que não está traduzido, mas assim, não é muito difícil de ler. E é lindo. Meu Deus, que texto lindo. E ele explica experiência a partir da expressão isso que me passa, ou isso que se passa a mim, certo? Ele identifica a experiência nessa expressão aqui, nessa expressão-chave, 3 princípios. O princípio de exterioridade vem a partir do isso. Então, a experiência é uma coisa externa a mim. A experiência não sou eu. A experiência é uma coisa que acontece fora de mim. O princípio de reflexividade vem no me, ou a mim. Por quê? É um isso, certo? É externo, mas, apesar de ser externo, se reflete em mim. Ok? Então, assim, um evento externo que é apenas externo não é experiência. Um copo d'água de uma pessoa do outro lado da rua que cai no chão e se quebra, é algo externo a mim. Mas se refletiu em mim, talvez eu não tenha nem percebido, então, não é uma experiência. Aí vem o outro princípio, né, assim, para aprofundar ainda mais, o princípio da paixão. Paixão no sentido de passionalidade do que passa a nós, assim, do que a gente sofre,
certo? Então, se esse copo caiu no chão, nem fiquei sabendo, tem o princípio de exterioridade, tem mais nenhum dos dois outros, então não há experiência. Se ele cai no chão, eu escuto o barulho e olho, tem o princípio, pode ter o princípio da reflexividade aí, porque eu fui olhar, né, uma coisa que eu prestei atenção e tudo mais. Mas se não me afetou, se eu não sofri com aquilo ali, também eu não posso contar como experiência. Agora, se o copo d'água caiu, eu me assustei com barulho, veio um caco de vidro, me cortou, e minha filha, que é pequena, com o barulho, começou a chorar, aí já tem o princípio da paixão aqui no meio, que é algo que está me afetando. E algo com o qual eu vou ter que lidar depois, inclusive, né? Assim, vou ter que acalmar minha filha, vou ter que limpar meu corte, vou acabar contando isso para alguém. Mamãe, a senhora não sabe, olha, eu tava ali, caiu um copo no chão e quebrou, e Penélope deu um escândalo. Isso é uma experiência. É algo que se passa longe de mim, fora de mim, longe não, desculpa, fora de mim, que se passa de alguma forma a mim, porque me afeta em algum nível, e que uma coisa que gente, eu vou dizer sofro, mas não é sofro no sentido de ser uma coisa necessariamente ruim. É sofro no sentido de que aquilo mexe comigo, me invade, me mobiliza, né? me mobiliza, me impacta. Isso, exatamente. Certo? Então, para La Rosa, existem esses 3 princípios para você determinar se uma coisa é válida para ser tida como experiência ou não. E como na abordagem autobiográfica o sujeito vai lidar com as experiências dele por meio da narrativa, né, é um conceito importante para a gente seguir. Outro teórico importantíssimo, talvez o mais fundante, mas se você for lá por baixo, assim, lá no alicerce mesmo da abordagem autobiográfica, você vai encontrar com ele, Paul Ricoeur, que vai defender que a linguagem mimetiza a ação, certo? Eu vou falar disso daqui a pouquinho, se eu tiver um tempinho, para falar da pesquisa de agora do doutorado. E Ricoeur estabelece que a narrativa, o processo narrativo, envolve 3 momentos de mimetização dessa ação, 3 momentos de imitação da ação, certo? A mimese 1 seria o que se vive, ou aquele primeiro momento de rememoração do que se passou, do vivido. A mimese 2 seria o momento de narrar o que se viveu. E o momento da mimese 3, em que eu, como sujeito, me distancio de mim mesma para conseguir ver o que eu narrei e possivelmente ressignificar. Vou dar um exemplo bem extremo, certo, de como isso pode acontecer. É muito extremo, não tem a ver com abordagem autobiográfica, tem a ver com outra ciência, com outra disciplina, é só para a gente ter uma noção a partir de um exemplo que pode ser, né, familiar para todo mundo. O processo de psicoterapia, certo? O processo de psicoterapia tem a ver com isso. A pessoa chega no consultório, vai narrar uma série de experiências, certo? O profissional, o psicólogo, vai observar esse narrado, vai prestar atenção o psicólogo estava com a pessoa na hora que a pessoa estava vivendo o que ela viveu? Não estava. O que é que o psicólogo tem para se amparar? A narrativa. É na narrativa que o psicólogo vai se fixar. É a partir da narrativa que ele vai estabelecer toda a sua perspectiva de ação junto àquele cliente, àquele paciente. E esse psicólogo vai ajudar esse narrador a observar a própria narrativa e reconfigurar essa narrativa, reconstruir, ressignificar aquela experiência narrada para que essa experiência dolorosa passe a doer menos. E a partir desse processo de narração e observar o que se narrou e revisitar e reconfigurar e tal, que as experiências dolorosas, traumáticas, vão aos poucos deixando de ser tão dolorosas e tão traumáticas assim, certo? É nesse sentido que Ricoeur fala.
obviamente, a gente não vai ser, trabalhando com abordagem biográfica, a gente não vai ser terapeuta de ninguém, a gente, pelo amor de Deus, eu não disse isso, está gravado que eu não disse isso, eu não saio para dizer que eu disse isso, que eu não falei, eu digo que é mentira, e eu tenho a gravação para provar. Foi só um exemplo extremo para ficar bem, que eu entendi que seria um exemplo bacana para ficar bem claro, certo? Trazendo já mais para a abordagem autobiográfica, assim, já constituída. Oi. Só um momentinho, dá para você fazer um regresso aí no slide, por favor? Porque tem um outro conceito que eu acho bem interessante para a gente trazer aqui junto desse repertório aí, né, da tríplice mimese, que seria a ideia de mediação, né? Veja, então, enquanto um ator está em situação de atividade pela narrativa, o outro ator está em situação, o observador, né? No caso, o terapeuta, né? Utilizando o exemplo que Priscila deu. Ele também está em atividade, mas em atividade de quê? De mediação simbólica, né? Desse movimento ativo em nível de processo cognitivo, de buscar compreender, estabelecer processos lógicos de compreensão daquela narrativa que está chegando a mim, e a partir dessa compreensão, buscar também ativar estratégias em nível de mediação, né, mediadoras, para que este paciente seja capaz de percorrer o momento 2, que é a percepção do que se narra, e o momento 3, que é a transformação, né, daquele quadro de opressão de si mesmo em que se vive, né? Então, o conceito de mediação, ele é um conceito extremamente valioso e importante quando a gente está pensando em questão de linguagem, né? E de transformação, né? Porque a linguagem, a narrativa é algo que chega, mas para que ela realmente possa se transformar, é necessário essa questão reflexiva e mediadora, né? E aí, quando a gente fala em mediação, a gente está chamando Vygotsky, e a gente está chamando também processo cognitivo para dentro desse pensamento sobre essa metodologia. Pronto, meu amor, vá. Inclusive, Andresa, a respeito do papel desse interlocutor, o Passage tem também vários textos, tem um especificamente aqui que eu estou em mente, que pode ajudar quem quiser se debruçar mais sobre isso, que ela vai falar, é um texto sobre pesquisa-formação, que seria um tipo de pesquisação, né, junto a professores, por exemplo, em que o professor participa da pesquisa como colaborador, um dos subprodutos é um processo formativo dele próprio, né? E aí ele vai Passage vai atribuir imagens, figuras antropológicas a esse mediador de acordo com o momento desse processo narrativo, certo? É assim, ela fala em mediação biográfica, né, um termo que ela usa, mediação biográfica. Nesse momento, a mimese 1, o momento que ela diz que é de evocação, momento iniciático, o narrador teria um papel de um herói que vai desbravar um mundo desconhecido, né, seria essa figura antropológica, e o mediador seria o ancião, aquela pessoa, assim, que está ali para orientar, não para fazer o serviço, fazer o papel do herói, mas para orientar o trabalho, o percurso do herói. No momento de configuração, momento da mimese 2, de reflexão, momento que ela chama de maiêutico, esse mediador vai assumir o papel de animador. E no momento da mimese 3, que ela chama de momento hermenêutico, ele vai ser um balseiro, ajudando esse narrador nessa travessia entre quem ele era até essa pessoa que ele está se tornando a partir daquela narração. É muito bonito, é ciência bonita, ética e estética, tudo junto e misturado, eu acho maravilhoso demais. Sim, voltando. Certo, Riquet, pronto. Ferrarotti, que é um outro nome importante, certo, na abordagem autobiográfica, vai defender que, mesmo pela biografia de uma única pessoa,
é possível compreender alguma coisa do seu entorno social mais amplo. Ele vai falar no universal, que é singular. O ser humano não reflete simplesmente o social, a gente não é espelho apenas, tanto é que pessoas vivendo a mesma realidade podem ter perspectivas muito diferentes dela, né? O ser humano mediatiza o social, se apropria dele, filtra-o, sintetiza-o ativamente. Então, por meio da narrativa desse sujeito, é possível compreender alguma coisa desse universo social mais amplo. Tudo? Não. Alguma coisa. Certo? Prosseguindo aqui. Pronto, outras contribuições de outros autores. É importante lembrar que o presente é que é a âncora da memória, então não é uma pesquisa, fazer pesquisa não, desculpa, gente, pesquisa narrativa não é fazer uma pesquisa sobre o passado, é a pesquisa sobre o presente, é do presente que esse sujeito vai rememorar, e é a narrativa construída no presente que vai ser analisada, certo? Não é uma pesquisa sobre o passado, é sobre o agora, é do agora que se olha para trás. E a narrativa é o que permite compreender a experiência, certo? Sem a narrativa, como é que a gente vai acessar essa experiência para compreendê-la? Não tem como. A gente tem uma máquina do tempo para voltar? Não, a gente precisa mimetizar o que se viveu por meio da linguagem, certo? E esse processo de mimetização, esse processo mimético, se dá por meio da narrativa. A narrativa faz a mediação entre o vivido e a compreensão do que se viveu, certo? A gente só pode compreender, de fato, algo que se passou a nós a partir do momento em que a gente narra isso para alguém, nem que seja para nós mesmos, certo? Mas tem que haver narrativa para que haja compreensão. Adorei, porque aí apareceu, né, o termo mediação, que eu precisei antecipar para fazer o link com o processo cognitivo perfeito. Pronto. Depois eu passo para você o texto dela sobre mediação biográfica, é muito, muito legal. Meu Deus, sim. Gente, inclusive, a gente vai socializar no grupo, lá na sala, no G-Sala de Aula, tanto esses slides como esse material que você vai me passar, tá, Pri? Tranquilo, tá ótimo. Gente, é apaixonante, é muito difícil, eu acho que pesquisa narrativa, conhecer a pesquisa narrativa com alguma profundidade constitui necessariamente uma experiência no sentido de La Rosa, porque mexe muito com a gente, é muito, muito, muito interessante, muito apaixonante. A narrativa não é um material puro, constituído da matéria objetivamente verídica e completa do passado de cada narrador. Trata-se de uma instância de rememoração, portanto, reconstrução do passado, tendo como âncora o momento presente da narração, aquilo que eu disse anteriormente, né? E eu gostaria de encerrar essa apresentação com essa citação de Beatriz Sarlo, em que ela diz que é mais importante entender do que lembrar. Embora... Você pode voltar só um slide, Priscila? Posso, sim. Já voltei. Desculpa fazer essas cópias, mas eu estou fazendo... Sempre eu faço print das telas para me guardar aqui, sabe? Tá, tudo beleza, bem, obrigado. mas vocês vão receber isso aqui também. Vai. Viu? E eu estou sendo super cuidadosa, Maria. Isso tá tudo na sala de aula, viu? Lá na salinha de aula, os slides, os textos, todo dia, eu e a menina. Tá. É porque assim, eu vou colocando os prints e vou fazendo meus comentários no Word, entendeu? Acho que facilita para mim ir montando. Então você estuda igual a Priscila, porque a Priscila que tem esses negócios de botar aqueles post-itzinhos, não sei o que, os desenhos. Priscila, você tem aí um amiguinho, viu? Pode passar, Priscila. Olha aí. De design de aprendizagem. Tá ótimo. Posso passar? Pode sim. Obrigado. Pronto. Nada. Então, Beatriz Sarlo vai afirmar o seguinte, assim, ficar só lembrando, a gente tem que entender, sim, mas como é que a gente entende sem lembrar? A gente não entende sem lembrar. A gente, para entender, precisa lembrar, certo? Esse processo de rememoração é fundamental para o processo de compreensão, certo? Da experiência, do vivido, do que for. Ok? Então, esta primeira apresentação é essa. Se houver um tempinho, não sei se a Andresa quer conversar agora ou se eu mostro logo a outra. Como é que você prefere fazer, Andresa?
Eu pergunto aos demais, né, integrantes da sala, ela faz logo geral, gente, e a gente conversa ao final, porque como a gente tem aqui o chat, né, na paralela, eu gosto sempre de dizer nas nossas aulas, gente, que o chat, ele é um espaço de muita potência pedagógica, e que vocês, por favor, se expressem por meio do chat. Vamos ler aqui quem já postou, quem está com alguma dúvida, se expresse por meio de áudio, ou então utilize aqui o chat. Deixa eu ler aqui o que já rolou no chat, enquanto outros vão colocando ou vão se expressando. Aí você abre já o próximo slide, tá? Diz assim... Anderson Jose diz: o campo metodológico da pesquisa em educação precisa se abrir para um outro paradigma. Penso que essa disciplina pode trazer essa contribuição e o PPGP também. Verdade, Jose. Priscila iniciou a fala dela falando desses paradigmas, né, do emergente, do emancipador, a importância da gente estar com o pezinho no emancipador, porque o emergente já tem adeptos demais e já prevaleceu no lastro histórico, não é, da produção do conhecimento, e principalmente para nós, que somos das ciências humanas e sociais, em que os relativismos, eles nos impactam muito mais. A Priscila já até... Mulher, como foi que você respondeu a Josi e estava falando ao mesmo tempo? Foi na hora que você estava falando alguma coisa, aí eu voltei para a aba da reunião. Sim, tá certo, muito bem. Eu estou vendo que a pequena, como é que é o nome da sua filha? Penélope. Penélope, da literatura, que a pequena Penélope está desenvolvendo uma ubiquidade extraordinária em você. Isso é coisa de quem é mãe de menino pequeno mesmo. Aí depois, Anderson Quirino comenta: vejo muito da abordagem de Priscila aplicada na utilização das narrativas para a compreensão das relações interpessoais de um grupo, delineamento de seus conflitos e o desenvolvimento de caminhos para soluções consensuais, para a justiça restaurativa, que esse aqui é um dos objetos de trabalho e de estudo de Anderson Quirino, né? Depois ele pode recuperar essa reflexão. Caso haja abertura de perguntas... sim, Anderson, claro, você vai sim se inscrever. Vocês querem falar agora, turminha, ou vocês querem que ela prossiga e a gente faz ao final? Eu acho que apresenta tudo e faz a discussão no final. Tá. Beleza, eu concordo também. Pois vai, Pri. Pois vamos. Então, pessoal, aqui vai a apresentação que eu tinha preparado para o COEP, certo? Nosso colóquio de História da Educação Profissional, que aconteceu em setembro, e consiste em uma primeira teorização que deverá estar presente na tese, certo? O nome ficou remetente como destinatário, a carta reflexiva como dispositivo biográfico na pesquisa em educação profissional. Vamos lá. Começo com uma citação de Riquet, né, novamente, dizer se, olha a viagem, dizer se, não é dizer eu. O eu se põe, ou é disposto. O se é implicado a título reflexivo em operações cuja análise precede o retorno para ele mesmo. Priscila, como assim? Vai dar certo. Calma, vem comigo. Isso aqui vai ficar claro daqui a pouco, eu prometo. Vamos lá. E aí, eu comecei situando, né, de onde vem, o itinerário formativo do professor bacharel foi meu objeto no mestrado, e agora no doutorado, lembra que eu tinha falado dos saberes pedagógicos? O título do projeto ficou Cartas a um Peregrino, Saberes Pedagógicos do Docente Bacharel no Ensino Médio Integrado, que se insere na abordagem autobiográfica, que tem a ver com a tríplice mimese de Paul Ricoeur, que a gente já falou. Ok? Como assim cartas? Deixa eu ver até se... Pronto. Qual é o dispositivo biográfico que eu gostaria de utilizar no doutorado? Né? Vamos ver se vai dar certo, né? Tudo é muito projeto, né, gente? Mas o que eu pretendo fazer é chamar os mesmos professores que contribuíram comigo no mestrado, certo? E pedir a eles, em determinado contexto específico de mediação, que eles redijam cartas para si mesmos. Mas não é para qualquer si mesmo, que eles redijam cartas para si mesmos no momento em que eles assumiram a vaga no instituto, no momento em que eles passaram no concurso e tomaram posse. Eu quero que eles hoje
do alto da experiência que eles conseguiram construir com professores, olhem para trás e escrevam uma carta para aquele professor iniciante, ainda verde, né, na vida docente, ainda inexperiente, com orientações. Que orientações eles percebem hoje que construíram e que, se eles tivessem tido naquela época, teria tornado a vida deles mais simples, certo? E eu estou fazendo uma aposta metodológica de que, por meio dessa carta, que eu batizei de carta reflexiva, de que, por meio dessa carta, será possível vislumbrar esses saberes, certo? Esses saberes docentes. Fiquem todos da torcida para que dê tudo certo, porque tudo é uma grande aposta. Faz todo sentido, não é? Ou seja, um professor que hoje, passado, aí você já marcou, tem alguma opção temporal de quanto tempo são professores que já têm uma certa experiência, de quanto tempo essa experiência? Uma década? No mínimo, hoje, no mínimo, sendo os mesmos, é porque eu não fiz o recorte pelo tempo. Como eu tenho uma perspectiva de que a tese seja um aprofundamento da dissertação, meu recorte, inicialmente, né, são os mesmos professores que me ajudaram na dissertação. Eu acho que a pessoa que tem menos tempo, 2016 eu defendi, eu acho que hoje vai estar com uns 10 anos de casa. Pronto, 10 anos, porque foi mais ou menos quando toda a turma, a parte mais robusta dos professores hoje do IF entrou, né? E aí, por isso que eu fui logo em 10. E aí, você veja, faz todo sentido, né? Esse professor mais maduro hoje, que aprendeu na cultura maker, da mão na massa, no fazer valendo, como disse a Adriana, no conceito de cultura maker, né? Na nossa aula de processo cognitivo passada, que foi que essa cultura maker tributou para o meu amadurecimento, e hoje eu mais maduro, como é que eu converso comigo, menos maduro, lá atrás, no sentido de dizer o que é ser professor na EP, né? E aí, nessa carta, tem sim uma carga de potência muito alta de que apareçam essas sinalizações desses saberes. Eu estou confiante, Pri. Oremos. Então, eu estou tentando não me apegar muito, porque quando eu me apego muito com o negócio, é muito difícil largar a mão. Então, eu estou tentando ir ali no distanciamento para não sofrer se precisar mudar a rota. Mas vamos que vamos. Então, o objetivo do meu trabalho do COEP foi tecer alguma teorização sobre o uso desse dispositivo biográfico carta reflexiva, né? Por quê? Porque eu fui atrás de trabalhos sobre o uso de carta na abordagem biográfica e não encontrei. Encontrei muitos trabalhos em que as cartas eram usadas, mas teorização sobre a carta como dispositivo biográfico eu não achei. Então, digo, bom, eu acho que eu preciso, né, vou ter que meter a cara aqui nesse negócio, cair para dentro e tentar desenvolver alguma coisa para a posteridade. Então, o que é que esse trabalho buscou, no trabalho do COEP? Debater as potencialidades do que chamaremos carta reflexiva como dispositivo biográfico na pesquisa narrativa sobre docência do professor bacharel atuante na educação profissional. Então, Riquet tem um livro, cadê? Ele está aqui pertinho? Ele tem que estar aqui perto, aqui. Riquet tem um livro chamado... Gente, tá cheio de pelo de gato. Tenho 3 gatos dentro de casa, tudo se enche de pelo em 2 segundos. Tem um livro chamado O Si Mesmo como um Outro. Olha o nome do livro. O Si Mesmo como um Outro. Certo? E eu achei o título curioso, achei que tinha a ver com essa reflexividade que eu estava procurando e sentei para ler. E eu passei 3 meses para conseguir fichar o prefácio, porque Riquet é dureza. Jesus amado, como é difícil esse homem, pelo amor de Jesus Cristo. Meu Deus do céu, que homem complicado. E, enfim, ele começa esse prefácio explicando que o título, O Si Mesmo como Outro, traz 3 intenções filosóficas. E ele vai explicar cada uma dessas intenções filosóficas, certo? A intenção filosófica número 1, desse título, O Si Mesmo como Outro, é marcar o primado da mediação reflexiva sobre a posição imediata do sujeito e a possibilidade de opor o si ao eu. Riquet era filósofo, certo? E
dentre outras formações. Mas, assim, quando ele parava para pensar sobre o que é o eu e a subjetividade, a consciência e tudo mais, ele se deparava, por exemplo, com René Descartes e aquela perspectiva cartesiana do penso, logo existo, certo? Aquele ego, o cogito ergo sum. Então, ele fala muito, Riquet, nesse cogito, o cogito cartesiano e tudo mais. Por quê? Quando Descartes, todo o mérito que ele tem, né, assim, Riquet em momento nenhum descarta esse mérito, mas ele problematiza o que Descartes traz, porque é um ego desancorado, assim, eu penso, logo existo, mas quem é o sujeito quem é que pensa? Quem é que existe? Onde está esse sujeito? Ele é uma coisa etérea, abstrata, certo? E ele vai falar que esse sujeito cartesiano é desancorado, abstrato e absoluto. E Riquet vai opor a esse sujeito cartesiano um sujeito concreto, construído pela ação, um sujeito que se manifesta historicamente, que existe historicamente, certo? E ele vai dizer que a ação só se dá a conhecer, o sujeito concreto é construído pela ação, mas a ação só se dá a conhecer por meio da linguagem, pela via da narrativa, que mimetiza essa ação, como eu tinha explicado já no slide anterior, na apresentação anterior. Então, ele vai opor esse eu imediato, esse eu que já, esse eu cartesiano, certo? Que só de você falar ele já está lá, a um si que é reflexivo, a um si que vive, um sujeito que vivencia e depois, por meio da narrativa, se distancia do que viveu e olha para si. Então, o eu e o si como oposição, certo? Então, a primeira intenção filosófica desse texto é permitir essa oposição. A segunda é dissociar identidade idem de identidade ipse. Ele vai chamar de mesmidade, idem de idêntico, certo? E ipseidade como algo que é mutável. Então, ele vai dizer que toda identidade vai ter, basicamente, um núcleo que vai permanecer igual ao longo da vida e um outro que vai se transformando de acordo com o que vai sendo vivido, certo? Então, ele vai dissociar duas instâncias do que ele vai chamar de identidade, certo? Essa é a intenção filosófica número 2. A número 3 é estabelecer o par ipseidade e alteridade. Ipseidade seria esse si reflexivo e a alteridade seria um outro que não o si, certo? E aí, a partir dessas intencionalidades, essas intenções filosóficas, é possível depreender 3 potencialidades da carta reflexiva na pesquisa, certo? A potencialidade número 1, lembra que a primeira intenção era opor o si ao eu? Então, na carta reflexiva, a gente tem um eu imediato, que é o remetente, é o professor em 2020, vamos dizer assim, o professor de agora, e um si reflexivo, certo? Que é o destinatário, o seu eu de muitos anos atrás. Então, a primeira potencialidade seria exacerbar a oposição entre o si e o eu no processo de escrita de uma carta para um si mesmo. No caso que propomos na pesquisa, esse si é posto no passado. A potencialidade número 2, que tem a ver com a segunda intenção, que é dissociar identidade idem de identidade ipse. Então, a potencialidade seria lançar luz sobre aspectos permanentes, idênticos, né, da identidade idem, permanentes, e aspectos mutáveis, identidade ipse, da construção identitária do remetente / destinatário, bem como de saberes construídos pelo sujeito ao longo de seu itinerário formativo. E a potencialidade número 3 seria deixar entrever a relação entre alteridade e ipseidade por meio da percepção de como esse núcleo mutável vai se transformando pela ação dos outros, certo? E trazendo isso para a pesquisa com o professor bacharel no ensino médio integrado, né? Esse professor tem um itinerário formativo, geralmente solitário, isso de acordo com a minha pesquisa do mestrado, certo? Orientado primordialmente pela memória de seus próprios professores.
ao se deparar consigo mesmo como um outro, remetendo uma carta para seu si estreante no magistério, é possível mobilizar um processo narrativo, mimético da ação. Ou seja, a partir do momento em que essa experiência é narrada pela via da linguagem, eu consigo visualizar essa ação e visualizar essas experiências. E eu estou partindo do pressuposto nessa pesquisa de que esse processo todinho vai tornar possível o vislumbre dos saberes docentes construídos a partir do itinerário de cada um desses professores. Certo? Pronto. E aí aqui a gente encerra com Michel Foucault, dizendo que escrever é, pois, mostrar-se. E tá aqui a bibliografia, por Riquet, quem quiser depois dar uma olhadinha. E é isto. Muito obrigada. Vou interromper aqui a transmissão e estamos à disposição para debater. Muito obrigada. Primeiro, eu gostaria também, né, de ressaltar o bom gosto desses slides construídos assim, com a carga estética de suavidade, de elegância, de tom, rosa chá, né? Eu me senti numa aula de mestrado e doutorado, clima 15 anos, né? Assim, quase que com uma decoração de uma festa de debutantes, né? Um gosto estético, assim, tão suave, tão elegante. Obrigada. Agora, eu não sei se a Andressa achou bonito ou cafona, mas vamos que vamos. Eu achei, assim, em alguns momentos vintage, não vou mentir, né? Mas o vintage é muito elegante, né? Vintage, mas assim, com um gosto estético muito moderno também, um moderno com vintage ali contrastando. E tons que permitiram a gente enxergar, né? Você trouxe lá a arte, que a Avelino já vinha trabalhando tão bem ao longo da disciplina, você conseguiu trazer pela arte, nos capturar pela arte também, pela carga estética, né, desse material aí que você produziu, pela harmonia do visual, e a gente conseguir fazer uma catarse ainda maior com os seus objetos. A gente agradece, Priscila, esse cuidado. Eu queria dizer para vocês também que essa exposição oral que Priscila realizou agora, ela já vem treinando, né? Então, nós somos, vamos dizer assim, pessoas beneficiadas, privilegiadas, porque ela já fez essas apresentações por 2 vezes no programa de pós-graduação da Unicid, conduzida lá pela professora Passege, já de alguma forma apresentou alguns elementos no COEP, né, quando ela falou da ferramenta Cartas, e eu acho, hoje nós somos a quarta comunicação oral, Pri, ou a quinta? A quarta. A quarta, né? Foi quando também nos ocorreu de convidá-la para tratar aqui em nível de nosso programa, né, considerando o ineditismo que essa intenção de pesquisa que a Priscila vai realizar representa para o nosso programa e, de repente, também, por um lado, demonstrar para os estudantes de processos cognitivos o quanto que na metodologia de pesquisa para as ciências humanas e sociais tem carga dos saberes da área, né, do processo cognitivo, da psicologia, psicologia social, psicologia da aprendizagem, psicologia do desenvolvimento, psicologia da educação, quanto que essas 4 áreas, elas estão extremamente integradas, impactam o trabalho do professor, e o quanto também que essas 4 áreas impactam o trabalho do pesquisador, né? O trabalho de Priscila expressa muito isso, de uma forma, assim, muito, muito intensa, quanto que elementos da psicologia, nessas múltiplas dimensões que eu trouxe aqui, está lá, se fazendo presente, tanto na pesquisa, como no trabalho da mediação docente.